seja mais uma vez bem-vindo ao Conexão de Férias, janeirão. A gente está viajando com você, você viajando com a gente. Estamos aproveitando aí para relembrar coisas legais, né, Chapolin? Com certeza, Bia. De repente a galera que está em casa aí, se você tiver de férias, pode compartilhar com a gente. Onde que você está, manda uma foto. E a gente, Bia, nós estamos aqui num lugar chamado Ruínas de Lagoinha. Faz parte do município de Ubatuba, a gente está perto da praia de Lagoinha. É um lugar fantástico, a gente vai mostrar um pouquinho mais desse lugar aqui para a galera que está em casa. E até uma dica de viagem. Se você está viajando, aproveita esse mês de janeiro e venha conhecer também aqui esse lugar que a gente está. Ó, a primeira dica é tipo, traga repelente, tá? Repelente é bom, faz parte, a gente deveria ter trazido e esquecemos. Produção, por favor, da próxima vez, lembre. Tá certo, a gente vai relembrar aí uma matéria de Kathleen Brito. Aliás, a Kathleen fez um teste de paladar aí com um amigo nosso, o Renan. Não sei se ele se saiu bem não, vamos rever? Vamos lá. Você come mal. Açúcar, sal, gordura e farinha refinada são tão viciantes que podem ser comparadas à cocaína. Sabendo disso, a indústria alimentícia se aproveita dessa fraqueza neurológica para deixar os produtos cada vez mais irresistíveis e padronizados. Segundo o livro Prato Sujo, acostumamos a sentir os gostos salgado, doce e agridoce e deixamos de lado tantos outros. Azedo, amargo, picante e adocicado também devem fazer parte do nosso paladar. E para testar quão viciado nós estamos, eu vim aqui na casa do Raul e da Neila, eles que são os diretores do Espaço Viva. A gente fala direto no Espaço Viva aqui no Conexão. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, é só entrar no site que está aparecendo aí na sua tela agora, tá bom? E para todo o teste, a gente precisa do quê? De uma cobaia, e a minha cobaia já está aqui do meu lado. Tudo bem, Renan? Tudo ótimo. Tá preparado? Tô preparado, só quero ver o que vai me mostrar aqui, fazer eu experimentar. Essa é a faca. Essa é a faca. É, o outro é o garfo. Tá bom. Isso. Coisa meio agridoce. Né? Você sabe o que seria que você tá comendo? Não faço a mínima ideia. Não parece um negócio meio farofa? Deve ser tabule, não é não? Nossa! E aí, é bom ou ruim? É péssimo. Você sabe o que você tá comendo? Acho que é pimenta. Tá dentro demais. Nossa, isso daqui eu acho que é cebola. Qual que era melhor, o primeiro prato ou o segundo? O segundo, ou quer dizer, o primeiro. O primeiro é mais gostoso? Muito mais gostoso. Renan, então agora você pode tirar a venda pra você descobrir o que é que você comeu. Nossa. Então sempre o segundo prato que você come, ele está presente no primeiro. Só que de uma forma mais discreta, só pra dar um tempero, um gostinho. Se eu não Entendeu? gostava de gengibre, agora vai pra lista negra de gengibre. Esses barulhos aí, parecendo Jogos Mortais. E aí? Nossa! Cítrico, eu acho. Mas tem uma leve mistura de doce também. Eu acho que é limão com alguma coisa. Mas você gostou? Tá aprovado ou Eu não? gostei, tá aprovado. Nossa, isso aqui é amargo, não é nem azedo, é amargo. Eu Não sei gostou? Não gostei, eu detestei. Eu não sei nem dizer o que é isso aqui. Deve ser algum tipo de limão. Pode abrir o olho então, Renan. Nossa. Limãozinho, Renan, de todo dia. Eu nunca, devo admitir que eu nunca experimentei um limão assim na minha vida. Tá reprovado, eu não vou E querer assim? fazer. Isso aqui tá muito bom, eu gostei bastante. Eu vou colocar sua mão, licença. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Vou fazer de novo. É. Eu acho que é um tipo de pão com um patê de alho. Tá bom ou certo? tá ruim? Tá bom. Tá muito gostoso? bom, porque alho eu gosto bastante. Olha, não é dos melhores. Tem gosto de quê, Renan? De nada. De nada? Não sei dizer qual é o sabor disso, eu acho que eu nunca experimentei isso. Pode tirar a venda. O famoso giló, Giló. Renan. Já tinha comido giló antes? Nunca na minha vida comi giló. E aí não tá aprovado? Não tá aprovado. Mas se for assim, em forma que é um patê de giló que a gente tem.
Olha, com certeza dá de 10 a 0 no jiló original. Desse jeito você comeria, então? Comeria fácil. Isso aqui tá fácil, porque é doce, né? Tudo bom, tudo maravilhoso. Isso aqui eu acho que é... Acho não, tenho certeza. É manga. É manga. É manga? Certeza. Quem que não gosta de doce, né? Ainda mais eu que sou do norte, manga pra mim é a melhor fruta do mundo. Raul, você que acompanhou a nossa brincadeira aqui com o Renan, por que a gente fez assim? A gente colocou o prato principal e o segundo prato era o ingrediente do que tinha no primeiro. Primeiro para a pessoa sentir todas as nuances, né, de sabores. E para provar também que se a gente souber usar os ingredientes, a gente acaba sentindo todos os sabores, todas as nuances e não só o salgado, doce e agridoce. Então uma comida para ser gostosa, ela tem que ter todas as nuances. Ela realmente sozinha, às vezes, né, o amargo e o picante sozinho, eles não são tão interessantes, né? Já o doce a gente gosta, ele sozinho, salgado. E você, Bianca, como é que tá o seu paladar aí no estúdio? Valeu, Kathleen! Olha só, quero aproveitar e mostrar aqui para vocês esse lugar que a gente está, Ruínas da Lagoinha. E agora a gente vai conferir a primeira parte do programa que a gente gravou com o Thiago Arraes, falando a respeito de um dia de celebração. Que dia é esse? Roda o VT. Para a gente falar sobre descanso, sobre um dia especial para descansarmos e que propósito tem esse descanso, o que isso tem a ver com criação, com celebração da vida, enfim, a gente vai falar sobre o sábado sim, mas de uma maneira diferente que talvez você nunca tenha ouvido. E o nosso convidado especial é Thiago Arraes. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, pessoal? Uma alegria estar aqui com vocês. Um olá para todo mundo que está assistindo o programa. 8135-3043. Eu memorizei o A gente nome. está trabalhando em nível de doutorado, né? Eu Não estava estamos ali falando atrás de- sem o que fazer, eu falei, eu acho que eu vou tentar memorizar esse número Decorar tão um número. difícil. Ó, o Chapolin E demorou eu tipo consegui. 1 ano para... Tiagão, eu tô Não, até é hoje só tentando ficar ali decorar. uns 2 Decorar. minutos sem ter o que fazer. Então vamos fazer o seguinte, ó. Fala aí, Tiagão, o número do nosso WhatsApp pra galera 12, participar pelo WhatsApp. qual câmera que eu vou? A Aqui, câmera aqui, ó. naquela... É. 12 9 8135 3043. Uau, não, tô chocada. Eu tô junto com o Bedak o ano inteiro tentando Tô decorar isso aqui. chocada com essa mas não dá. É o que eu falo, é facilidade. que a gente não fica quietinho mais, né? A gente fica aí, você tá aí pra tudo quanto é lado, aí fica 2 minutos, é o que eu tô falando, fica 2 minutos ali fora ali que você vai decorar É o algum número. resquício do doutorado? Não tem nada. É humanidade Eu mesmo. ter um doutorado só prova que qualquer ser humano consegue fazer um doutorado. Eu reduzi o nível de um doutorado E pra eu baixo. só vou adiantar um negócio aqui, Bia. Eu já contei essa história pro Thiago, ele já sabe, mas vou contar aqui em cadeia Que nacional. perigo. Acho que agora é a hora que eu vou embora. né? No meu, Acabou o último, programa. no meu último ano de colégio foi o primeiro ano do Thiago, lá no UNASP, né? A gente estudou, pegou um finalzinho ali, quando se fazia o início do seu curso teológico. E na minha formatura, ele já sabe dessa história, eu não sei se você lembra. Você me que eu te contou, contei mas essa eu não história. lembro se acaba bem ou mal agora. Não, acaba bem. Na minha formatura, Bia, eu fui, antes da formatura, eu não tinha comprado meu terno ainda, a roupa, todo mundo se veste bem na formatura. E aí? Daí que eu falei, cara, putz, eu preciso de um terno. Onde que eu vou arrumar um terno agora, cara? Uma semana pra minha formatura, eu pensei, pô, o Thiago se veste bem, o cara, a gente mais ou menos da mesma Cara altura. fino, Cara entendeu? fino, estiloso. vou lá Naquela com o época Thiago. servia, a roupa servia pra todo mundo, né? Falei, Thiagão, pô, cara, eu vou formar. Ele tem um terno pra me emprestar. Não, ele me emprestou um terno. O terno da minha formatura é do meu curso Olha aí, de com faculdade. excelência então, Chapolin. Com excelência. Poxa, eu tô no ramo errado então, né? Eu devia estar no ramo de distribuir ternos aí pras Né? pessoas. Quem né? sabe? Já aproveito quem e sabe? agradeço em cadeia nacional, obrigado. De Minha nada. formatura, acho Poxa, uma alegria. Se precisar de qualquer coisa que eu possa oferecer aqui, eu também fico à disposição. Aqui o sapato. hoje até né? Aliás, que eu tô- vocês estão com sapatos muito então, A gente tá parecidos com hoje, né? a gente combinou Além lá do fora, nome, né? os Falou- sapatos também, né, estão Mas aí hoje até quase- que eu tô melhorzinho, então já tem. Ah, é? Pô, que coisa boa. Então, agora eu que preciso algo emprestado de Mas você. valeu, obrigado, viu? Bom, Então maravilha. tá bom, legal. E eu agradeço não terno, mas a sua presença aqui mais uma vez. Prazer, é uma alegria estar aqui com A vocês. gente, né, tava tentando casar agendas aí, graças a Deus deu certo pra gente Pois é. estar junto aqui. Tiago, seguinte, a gente precisa de um dia de descanso? Como é que é isso? Essa é uma pergunta que o legal de conversar sobre tópicos bíblicos é não começar com a Bíblia, né? É de simplesmente como é que, igual vocês fizeram na entrevista agora há pouco com as pessoas, né? Você descansa, você para, você... É necessário descanso, né, de alguma maneira para o ser humano. E pessoalmente, pelo menos agora, né? Antes a gente era estudante lá no colégio, depois lá nos Estados Unidos a gente passou bastante tempo estudando e tudo mais, agora trabalhando diariamente, no meu caso, dando aulas e tudo mais. Você vê a necessidade física, em primeiro lugar, de um descanso, pelo menos durante a semana, em algum momento.
E além desse descanso físico, apesar que é impossível, pelo menos hoje em dia que eu tenho 2 filhos, então por mais que você possa ter um dia de descanso, não vai ter mais um dia de descanso. O descanso agora é só na eternidade, é pelo que eu entendi. Ou depois que os filhos forem embora de casa, aí talvez a gente volte a dormir de novo, né? Mas tem o aspecto de descanso físico, acho que qualquer ser humano sente a necessidade de um pouco de descanso, de uma semana longa de trabalho. Descanso emocional, de alguma maneira. Você está envolvido, às vezes, psicólogos ou gente que trabalha com gente, você tem um momento simplesmente para parar, para você ter um momento para você mesmo, que também inclui esse aspecto existencial, de alguma maneira. Então, acredito que, em geral, a resposta, obviamente, é sim, né? Todo mundo precisa de um descanso de alguma maneira ou de outra. Ou seja, então tá tranquilo a gente Isso é um dizer fato. que Essa é a parte mais fácil. que a gente precisa, né? Nenhum ser humano ele funciona 7 vezes 7, 24 por 24, né? Eu acho que isso tem... que tá, a gente vive hoje em dia com uma herança histórica nas nossas costas muito grande, de alguma maneira ou de outra, né? A gente vive depois da era moderna, industrial e de produção e de ordem, que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? De que tudo tem que ter um horário, deadline, a entrega e tudo mais. A gente herdou tudo isso agora dentro de uma sociedade. O progresso até que tá. A ordem tá um pouquinho confusa. A ordem está confusa, o progresso também está meio travado hoje em dia. A gente está indo, mas a gente está indo. E, obviamente, não houve um tempo antes disso também que o pessoal simplesmente relaxava e tudo mais. Não é esse o ponto que eu estou querendo fazer. Mas pelo menos a necessidade dessa conexão pessoal, desse momento a sós com a família e tudo mais, e valorizar essas coisas, hoje em dia não é mais o que está no centro. Antes talvez existia uma ética ainda no âmbito social e econômico, em que você chacoalhava a mão de alguém, olhava no olho e falava, ok, temos um negócio. Hoje em dia a ética foi meio que colocada de escanteio, família, esse aspecto emocional, existencial, foi tudo colocado aos custos do dinheiro, da produção, da indústria e tudo mais. Então, a gente herdou tudo isso e hoje em dia a gente não sabe nem mais como discernir o que de fato é descanso no final das contas. As pessoas responderam, é confusa até a pergunta, né? Porque a nossa cabeça não está equipada para lidar com uma pergunta dessa. Você descansa e o que é descanso no final das contas? Certeza. Não, até mesmo a natureza, né? Ninguém aqui é biólogo e tal, mas a natureza ela também trabalha em ciclos, né? E esses ciclos de descanso, né? Tanto os animais quanto os seres ali... A própria terra, né? Exato, Precisa do descanso. Exato, tem o descanso, né? Quando você faz uma plantação, o agricultor conhece muito bem. A cada tantos anos você tem o ciclo de descanso da terra para ela voltar a ter os nutrientes. Então, isso faz parte da criação, né? Toda criação, toda criatura precisa de descanso. Agora, você citou a criação e ali em Gênesis 1, 2, a gente também acompanha, né, esse processo criativo de Deus. Certo. Existe um bloco dos 6 dias ali, onde ele cria e aí separadamente tem o sábado, onde aparece ali no Gênesis já o sábado e diz ali, e neste dia Deus descansou. Deus estava cansado? Qual é que é dessa... Então, quando a gente fala de Bíblia e desses textos que você mencionou, a gente normalmente lê no português ou na língua que você normalmente lê a Bíblia. E a gente já infere para dentro da leitura do texto a nossa própria linguagem, os nossos próprios conceitos, né? Então, esse é um caso perfeito, né? Como assim Deus descansa? Ele está cansado? Ele está trabalhando desse jeito louco e sem controle durante a semana e depois ele descansa? Outra palavra que sempre nas aulas que eu dou do dilúvio, por exemplo, é Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. A gente fala, mas como assim Deus se arrependeu? Ele não sabe o futuro? Não sabe? Então, a gente lê, a gente infere a nossa própria linguagem para dentro do texto. Isso gera um monte de problemas, obviamente. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está com a Bíblia aberta diante da gente, a gente tem que estar com um olho no texto e outro olho em nós mesmos, né? Será que eu estou inferindo alguma coisa da minha própria cabeça? Como é que a Bíblia expressa essa ideia de descanso? Será que é diferente simplesmente estou cansado trabalhando e agora eu vou descansar ou é algum outro tipo de descanso? A palavra Shabat, de onde vem sábado, significa cessar. Esse descanso de fim de criação e Deus convida Adão e Eva para dentro desse descanso. O bonito logo no começo da Bíblia, pelo menos nesses primeiros 2 capítulos, é que Adão e Eva não fizeram trabalho nenhum, certo? Quem cria todas as coisas é Deus, certo? E ainda assim ele oferece descanso para Adão e Eva para mostrar que esse descanso vai além do simplesmente eu estou cansado, mas é um descanso muito mais relacionado à paz, a algo holístico, algo relacionado à ideia de ser completo, é emocional, é existencial, é um descanso no Criador, no trabalho concluído dele, então envolve muito mais do que simplesmente o aspecto físico, é a conexão com o Deus Criador, é um momento que eu paro para reconhecer que eu posso correr atrás do mundo, eu posso correr atrás das conquistas e da ordem, dos grandes feitos, mas tem um dia em que eu cesso para exclusivamente estar em contato com o Criador, estar em contato comigo mesmo, como ser humano, com a minha família, com a natureza que está ao meu redor. E isso tudo está incluído nessa palavra do cessar, do descanso, de respeitar a vida que foi dada para o ser humano
dessa maneira em conexão com o Criador. Agora, o interessante é que ali em Gênesis 1 e 2, geralmente a discussão é, primeiro dia foi criado isso, segundo dia aquilo. Ainda até tem ali divergências, né, que a gente encontra no texto. Deus falou, haja luz no primeiro dia, aí surgiu o sol no quarto dia. E como é que é isso? Que luz era aquela? Que luz era essa? A gente faz rodinhas de discussões e um acha que é aquilo, o outro falou que o pastor tal falou aquilo. E é uma discussão muito louca, só que parece que a gente acaba esquecendo do que realmente o autor queria dizer e para onde o autor estava apontando naquele texto. Né? Para quem não lê a Bíblia que está assistindo, aí a discussão nem aparece, né? Mas para quem lê a Bíblia hoje em dia, a leitura da Bíblia se tornou mais um exercício cognitivo, né? De respostas que eu preciso ter para falar, sim, então é isso, ok. E daí você segue a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Então a leitura da Bíblia, uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos é o entendimento de um texto bíblico. Ele não acontece quando você entende o texto bíblico. É engraçado porque meus alunos ficam me olhando assim, né, falando, tipo a gente dinheiro. Olhando você agora. Eu estou desperdiçando meu dinheiro nessa aula. Mas o entendimento do texto bíblico não acontece quando você cognitivamente fala, ok, entendi a ideia de Gênesis, que tem esses dias, que é isso que acontece. Agora... Não, esse é o sentido grego, né, de que eu fico no meu escritório, refletindo no mundo das ideias, falar, sim. Tentando alcançar este campo das ideias. Não, o entendimento na Bíblia está diretamente relacionado a uma forma de vida. Você quer entender a ordem da criação, o Deus Criador, você quer entender o sentido do sábado? Não adianta eu querer ficar explicando a teologia do sábado, quem é Deus e Criador, a gente pode fazer isso aqui por horas. Mas até o momento que você decidir, não, agora eu vou experienciar de fato o que é esse Deus Criador, como é que ele funciona, como é que funciona essa dinâmica da fé, da existência, a dinâmica do sábado e tudo mais. Aí sim a gente passa a entender o que o texto está querendo dizer. Então, existe um aspecto cognitivo, um entendimento sobre o que o texto está querendo dizer, uma intenção do autor, que você mesmo quis dizer, que a gente lê o texto, mais uma vez, inferindo as nossas ideias, ideias do Novo Testamento, do Velho Testamento, ideias que o pastor disse, que a mãe disse, que a tradição disse e tudo mais. E no final, quando você lê o texto, é mais uma ideia sua do que o texto está dizendo do que exatamente o que o autor está querendo dizer. O autor deixa inúmeras dicas de ênfases que ele está querendo dizer e coisas que ele está querendo dizer com as palavras que ele está usando, no caso. Então, hoje em dia, a coisa mais fácil é a gente simplesmente ficar escondido atrás de significado. Qual é o sentido desse texto? Né? O que está na língua original desse texto? E tudo isso tem o seu lugar. A língua original traz um colorido, uma beleza diferente para a leitura do texto. Mas, no final, a intenção do autor é para que você viva aquela realidade. O sábado ele é apresentado para Adão e Eva sem ter feito absolutamente nada para ensinar uma lição muito importante para a gente, certo? De que o descanso oferecido por Deus na criação é um descanso no trabalho concluído dele, não no nosso. A gente não faz nada, a gente ganha aquilo de graça. O que lembra bastante também aquilo que Jesus faz na cruz. Tem uma conexão bem bonita entre o sábado e a cruz para mim. Né? É claro que a gente está falando do sábado do nada. Né? A história de como eu, pelo menos, cheguei a ter o entendimento da beleza do sábado é outra. Mas existem essas conexões na Bíblia lindas sobre o sábado. E a cruz ensina a mesma lição. Quando Jesus ele é sacrificado na cruz, ele morre na cruz, ele diz, está consumado. O trabalho concluiu. E agora a gente é convidado na salvação, no processo da salvação, a descansar no trabalho concluído dele. Você fez alguma coisa para a sua salvação? Não. A Bíblia diz em Jonas, salvação pertence ao Senhor. Então, assim como no sábado, na cruz, nós somos convidados para um descanso que nós não tivemos participação alguma. Nós simplesmente entramos no descanso. E o livro de Hebreus comenta sobre essa entrada do descanso. É uma celebração à existência. Claro, não só a existência, como eu disse, o descanso, esse Shabat que se encontra logo no começo do capítulo 2 de Gênesis, que não é dado para adventistas do sétimo dia. Lá em Gênesis 1, Adão e Eva não eram cristãos, não eram adventistas. Não eram judeus? Eram seres humanos. Tanto que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, começa com a genealogia de Jesus indo até Adão, porque o ponto dele é falando, olha, o que eu estou escrevendo aqui não é só para judeus. Mateus, no caso, começa com Abraão, Davi, tudo direitinho, menciona os heróis do povo judeu. Só que Lucas começa com Adão, mostrando, olha, esse livro é escrito para todo ser humano. Não é limitado só para um povo, é para todos. Então, em Gênesis, a gente encontra o ser humano. É um símbolo. O Éden é um símbolo do ideal divino para o ser humano como um todo. E daí a gente encontra essa lição, essa beleza do sábado dado como um presente para as pessoas nesse contexto. Para todos nós como seres humanos no mundo hoje. Tá vindo muitas perguntas e dúvidas na cabeça metanóias aqui. Aí. Mesmo sendo adventista desde criança, é interessante essa busca pelo que vai além do texto, né? E isso é legal que vocês estão trazendo muita gente estudando hoje, tentando entender realmente, estudar mesmo a palavra. A gente muitas vezes lê a palavra, mas não entende. E pelo que você falou então, Tiagão, essa questão do entendimento, por exemplo, se eu sei toda a teologia do sábado, eu sei a teologia da criação, mas isso é apenas um conhecimento. Se eu não vivo, se eu não interiorizo isso na minha vida, A interiorização subjetiva é extremamente importante. Kierkegaard, que é um dos meus autores favoritos, ele fala algo que muitos cristãos não gostam. Ele fala, toda a verdade, de alguma maneira, ela é subjetiva. Aí você fala, que negócio é esse? A palavra ela é objetiva, ela é verdadeira.
Mas o ângulo, se você entender o que ele está querendo dizer, com as palavras que ele está querendo dizer, é que no final, o que adianta a Bíblia, a verdade, dentro de um livro fechado? Até o ponto que você interioriza isso na sua vida e vive aquela realidade, na Bíblia, pelo menos, é quando você de fato entende. Então, essa apropriação que você mencionou é extremamente importante hoje. Inclusive, quando a gente discute a Bíblia, não discutindo Cristo ou colocando Cristo no centro de toda a dinâmica da Bíblia, da dinâmica da Escritura, é um livro qualquer, né? É um livro... Claro, eu acho que tem esse ângulo também cristológico que é importante considerar, mas acho que o ponto maior é essa questão da vivência, da forma de vida, a leitura da Bíblia sem ela estar deslocada de uma forma de vida. Senão a gente vira mais um desses personagens da Bíblia dos Evangelhos, que nem o jovem rico, né, que falou, eu guardo todos os mandamentos. Ah, é mesmo? Você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo, então dá tudo que você tem para os próximos. Vamos ver se tem uma forma de vida atrelada a esse grande conhecimento que você tem, certo? E ele não consegue fazer isso, porque ele achava que entendia de alguma maneira a parte cognitiva. E sempre falta esse aspecto da forma de vida. Conhecimento sem prática, sem chance. Ele conhecia, né? Mas ele não vivia. Exato. Que é Tiago mais tarde, né? Fé sem obras, né? Essa ideia das obras, né? Que adianta ter essa fé, né? Do que você acredita sem a vivência dessa realidade da fé, né? Que é uma ideia bonita. Tá aí a primeira parte da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o Tiago Arraes. A gente falou sobre um dia de celebração, o sábado. Você já descobriu aí nessa nossa primeira parte da entrevista. Ainda tem 2 partes super especiais para a gente relembrar aí e, é claro, aprender muito mais com o Tiago Arraes. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta aqui no seu programa especial de férias, janeirão aí bombando, conexão também, relembrando alguns momentos especiais de 2016 e já pensando em planejando 2017 que vai bombar também. Bia. Com certeza, a gente está dando um relax ainda nesse comecinho de ano, né? Você está acompanhando aí as nossas viagens, esses programas diferentes de férias, a gente relembrando algumas coisas do ano passado, mas é claro, o nosso planejamento já está feito aí para 2017 e você, é claro, o nosso convidado especial, você está junto com a gente. Agora tem para você Sidney Oliveira com mentoria. O que é isso, hein? Olá, pessoal do Conexão. Esses tempos atrás eu falei sobre mentor. E sabe uma imagem que me vem? A águia. Você conhece a águia. A águia é aquela ave que faz o seu ninho bem no alto de uma montanha. Normalmente a gente começa a pensar qual o motivo, qual o propósito. Ela tem um propósito. Ela quer proteger os filhotes dela, mas também preparar o filhote dela para a vida. Em um dado momento, ela faz uma leitura de maturidade do seu filhote, percebe se ele já está amadurecido o suficiente e aí ela faz uma coisa que para nós pode ser meio chocante. Ela pega o filhotinho e joga lá do alto da montanha. Tem um propósito isso. Você pode estar pensando, é para ele aprender a voar. Não é bem assim que a gente aprende a voar, não. Mas ela faz isso com um propósito. Ele tem que descobrir que tem asas, então ela coloca ela diante de um desafio. Só que ela não faz isso de uma maneira leviana, não, irresponsável. Ela joga o filhote e ela pula atrás. Tem um objetivo. Vai que ela fez uma leitura de maturidade errada e ele não descobre que tem asas, ela ainda consegue resgatar. Isso é impressionante porque a natureza faz isso para continuar a evolução dos seus filhotes. Toda a águia faz isso pensando nos seus filhotes, porque precisa preparar o filhote para ser uma águia. Nós, na nossa vida, temos também esses grandes momentos quando a gente é jogado para fora do ninho. Eu não sei quem te joga para fora do ninho, mas quando ela te joga para fora do ninho, pode parecer crueldade, mas na verdade é para que você descubra as suas asas. Você pode ter medo, você pode sentir o desconforto, mas se você avaliar bem, as suas asas só aparecem diante desse desafio. Agora, não fique preocupado, não. A águia, quando joga o filhote, ela salta atrás. Você sempre vai ter alguém te dando algum suporte. Então, acredite no seu talento, faça ele se manifestar, se coloque diante de situações que desafiem as suas competências. Você vai descobrir que você tem asas e você pode voar alto. Valeu, pessoal. A gente se encontra nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, Sidney. E agora a gente confere a segunda parte desse programa especial com o Tiago Arraes, falando a respeito do sábado. E é legal a gente citar algumas coisas ali do pessoal que participou na matéria, que eu achei interessante. A Kathleen jogou ali várias pessoas, vários jovens, dizendo o que é o sábado para eles, o que eles fazem, como é que eles descansam no sábado e tal.
E teve ali uma coisa que me chamou a atenção, a primeira é divertir, né? Não para se divertir. Eu achei... Divertir não pode. Como se... Eu entendi o que ela quis dizer, mas às vezes a gente fala isso Procurando no os próprios automático, interesses, né? Eu acho que é isso Ou que é a assim, ideia que ela esse é queria. um momento também para a gente descansar espiritualmente, né? São coisas que vêm do automático, né? Mas tem um certo probleminha também, né? Com essas questões. A gente cresce, para quem é adventista do sétimo dia, a gente cresce dentro da igreja já com uma tradição, né, que você recebe. E a tradição, ela é inevitável, ela existe em qualquer denominação, em qualquer religião. Só que eu acho que uma das belezas, para mim, da igreja adventista do sétimo dia é que, de alguma maneira, existe o desejo, o anseio, a disposição de subjugar, de alguma maneira, a tradição, aquilo que a Escritura diz. Então, sempre, em cada geração que passa, é importante a gente rever. Será que aquilo que a gente está fazendo, de fato, está em harmonia com o texto bíblico ou não? Ou será que a gente está herdando e daí vive meio que sem pensar no que está fazendo e tudo mais? Algumas das colocações que são feitas são normais, eu não julgo ninguém que está fazendo essas Aliás, eu mesma faço várias. A gente fez direto também, mas é engraçado, uma delas foi a que você mencionou o descanso espiritual e o físico, são duas coisas diferentes. A gente faz o sacro e o profano, o que é a música do céu e a música que é do mundo. A gente gosta das dicotomias, né, gregas, que a gente coloca tudo numa caixinha, numa categoria. O que vai ao contrário daí da antropologia bíblica, né? No caso, de que o ser humano ele é completo, ele é fôlego, ele é terra, ele é espírito, ele é feito... Uma coisa só. É uma coisa só tem completa. corpo, espírito... Então, peraí que eu vou tirar agora o espírito aqui de mim para colocar ele para descanso, e agora eu vou tirar um cochilo aqui, mas daí eu vou pegar o espírito, e agora o que eu faço? Então, a gente não... essas coisas vão entrando e vêm de várias tradições diferentes, e no final a gente não sabe o que está acontecendo. Então, de fato, esse descanso, como a gente falou no começo do programa, envolve tudo. O físico também. Por que não que o descanso físico não tem conotações espirituais também? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Mas o outro que você mencionou é do divertir também, que é sempre, né, o que a gente cresce ouvindo, né? Quando, está aqui na praia com os jovens, mas ninguém pisa na água porque... Hoje é sábado. E a gente pensa, né? Engraçado, né? A linguagem toda, né? Ou a ideia de você falar o que é lícito ou não é lícito no sábado, no caso que acontece direto. Se você lê a Bíblia, no caso, quem estava bem preocupado com isso eram os fariseus. Jesus nunca estava preocupado com isso aqui é lícito, isso aqui não é lícito. Isso aqui... É engraçado que a gente herda uma linguagem que, na Bíblia, pelo menos, é negativa, em defesa de algo que a gente gostaria que fosse positivo, e daí vira uma mistura, uma lambança. Então, a gente tem que respirar, olhar meio que objetivamente para as coisas e respirar e falar, será que esse é o caminho? Sábado é o dia da existência, como a gente mencionou. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, e a gente pode continuar falando sobre o que isso significa no restante, mas uma das coisas que me atrai ao adventismo do sétimo dia, o que me faz um adventista do sétimo dia, é esse balanço lindo, né, entre o sétimo dia, que é a vida, a existência, a alegria, divertimento no sétimo dia, porque é o dia da existência, e o advento, o futuro, a morte, o sacrifício. Então, de um lado você tem vida, alegria, o adventismo é uma forma de vida alegre, é uma existência relacionada ao sábado, porque Deus é criador e eu separo um dia para existir. A gente tem outra tradição que acontece na igreja, é no sábado. Poxa, eu estou falando demais, né? Eu tenho que me acalmar. Tem tanta coisa que eu podia falar sobre isso. Eu já me lembrei de um exemplo. Eu estava na Holanda com meu irmão tocando uma vez, né? Para parar o raciocínio, vou citar um exemplo. Estava na Holanda tocando com meu irmão, daí uma mulher falou, vocês são adventistas. Eu falei, sim, gente, aqueles que não fazem nada no sétimo dia, né? Eu olhei para a moça assim. Porque uma das coisas que a gente herdou é de que o sétimo dia é a lei, certo? Deus mandou. Então, nesse dia a gente dorme um pouquinho, aí vai na igreja, aí não faz nada, porque Deus vai ficar se divertir. Essa é a imagem que passa. E é uma imagem completamente oposta do que a Bíblia está dizendo. Meus alunos, eu tendo a falar assim, no sábado, o sétimo dia não é o dia que eu não faço aquilo que eu faço durante a semana. O sábado, para mim, é o dia que eu faço tudo aquilo que eu não posso fazer durante a semana. Então, é muito mais engajado, é muito mais ativo. Então, o sétimo dia tem essa ideia de vida. Um dia separado para a existência, onde tem a melhor comida, a melhor companhia, a melhor música. Um dia voltado para a existência humana em conexão com o Criador. Porque Deus não fez o ser humano para ser um religioso. Ele fez o ser humano para ser um ser humano, para existir. E o sétimo dia daí traz o balanço. Aliás, o adventista, da parte do adventista do sétimo dia, traz o balanço. Não é só alegria, não é só vida. Existe um sacrifício, existe uma caminhada, existe um caminho estreito.
existe o retorno de Jesus. Significado, E né? existe essa ideia de Jesus de abrir mão da vida para encontrá-la de novo no fim. Então existe essa tensão que para mim sempre foi atraente Agora, no Tiago, Adventismo. a gente, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no sábado um dia literal. Certo. Agora, tem aqueles que falam, não, mas eu descanso, eu acredito nesse Shabat, né? Eu acredito nesse dia, nessa celebração da vida, mas o meu é domingo, o meu é na segunda, o meu é na quarta-feira. Certo. Qual é o problema com esses achismos, né? De que pode ser qualquer dia? Não, eu não vou sentar nesse sofá aqui para colocar e julgar ninguém como está fazendo alguma coisa errada. Acho que o bonito da Bíblia, a gente vê logo de cara, no capítulo 4 de Gênesis, você tem a história de Caim e Abel, certo? E a gente também não entende muito bem essa história, né? Porque ambos apresentam um sacrifício, aí Deus fala, olha, Abel, nota 10, Caim, tapa na mãozinha, né? Que coisa. E a gente pensa, não, por que Abel... Vocês estão assistindo, por que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? A resposta é porque Abel apresentou o sacrifício verdadeiro, o literal. E existe uma verdade nisso também. Mas se você lê o texto ele é organizado de uma maneira bem curiosa. Ele fala que Deus olhou para Caim e sua oferta e olhou para Abel e sua oferta. Podia ter falado, Deus olhou para a oferta de Caim, para a oferta de Abel, falou, Abel, nota 10, Caim, horrível. Não, Caim Só que é ele, isso, Abel. Isso, eu tenho que olhar, eu tenho que cuidar com o exemplo. Mas eu tô acostumado, desde o colégio eu sempre fui o... Pô, você precisa de um abraço. Vamos dar um abraço. Dá um no Thiago? abraço no Chapolin, depois a gente... Mas o ponto é que o texto diz, e Deus olhou para... Deus está preocupado com o que está. Ele olha o coração do indivíduo. Onde é que está... Então, quando a gente está falando de dia, de que o meu é na segunda, na terça e na quarta, existe um aspecto, sim, de que de fato tem essa beleza no sétimo dia. Quando você lê Gênesis 1, fica claro a distinção do sétimo dia dos outros. O Edson explicou muito bem, né? Inclusive, mencionando o Edson, eu queria fazer propaganda da terceira margem do rio.org. Fantástico. Que é um site que a gente tem com amigos, o Leonardo Gonçalves, Felipe Valente, Lucas Iglesias e Edson Nunes, onde a gente escreve sobre essas coisas bíblicas, terceira margem do rio, tudo escrito.org, e a gente comenta sobre essas ideias. Eu só gostaria de saber alguns textos que eu leio, muito bacana, de quem escreveu, mas essa é a beleza do A beleza do é de blog. que a gente, o que é escrito faz parte de todo mundo, é uma visão única. A gente discorda muitas vezes dos textos que a ideia do outro a gente discorda, mas a importância é mostrar que pode haver unidade, Legal. mesmo na diversidade. diversidade. Acho que isso é muito importante. Mas enfim, o Edson, naquele dia que a gente falou no Nova Semente em São Paulo sobre o sábado, sobre a criação, ele colocou muito bem como os 6 dias são um pacote. A estrutura literária de Gênesis 1 e 2 é uma coisa, um dos textos mais lindos da Bíblia, para mostrar a distinção dos 6 dias de que existe um dia diferente. O sétimo dia é o literal. Aí você pode falar, não, mas é o domingo. Na Bíblia, o sétimo dia é o Shabat, é o dia do descanso e tudo mais. Então, existe esse aspecto literal. Agora, eu não estou aqui para julgar quem descansa num dia, quem descansa no outro e tudo mais. Então, existe esse aspecto literal, é claro. Agora, a questão da mudança do sábado para o domingo, ou dessa ideia de que eu posso escolher o dia e tal, isso vem também com uma herança histórica, filosófica, cultural, Exato. da tradição cristã também, que a gente tem que observar também criticamente de alguma maneira. Tem muitas pessoas, talvez a grande maioria dos cristãos hoje em dia observam o domingo como sábado, né, como dia de descanso e tudo mais. O Shabat bíblico, né? O Shabat, no caso, é mudado para o domingo, no caso, e a gente tem que saber que isso, basicamente, vem num período histórico específico, não é algo que, pelo menos, a Bíblia ela advoga. No Novo Testamento, você tem bem pouco sendo dito ou comentado sobre o sábado, porque simplesmente era algo que não era questionado, simplesmente era realidade. Então, na história, quando você observa a história do cristianismo, da onde vem todas as ideias, você vê que, obviamente, a história do cristianismo em si, como começou a herança do domingo e essa transição, e como daí a Bíblia passou a ser relida através dessa transição da tradição e histórica. Isso acontece num momento específico. Só que para você aceitar e estar dentro dessa questão do domingo, ou selecionar que dia, você tem que colocar, pelo menos ao meu ver, a Bíblia e a tradição no mesmo patamar. Em outras palavras, uma complementa a outra. E para mim, eu sempre me senti desconfortável com isso. Para mim, sempre a Bíblia tem que ter esse lugar elevado, e daí a gente tem que julgar a tradição e mesmo a história na ótica da Bíblia. Ainda assim, falando dessas coisas que eu acho certo e eu acho errado, como eu disse no começo, Deus está de olho no coração do ser humano. E eu acho que essa é a beleza do Deus da Bíblia. Muito legal. Muito A galera massa. também quer ver o Thiago cantando, né? Claro, né, Bia? Daqui a pouquinho tem música. Daqui a pouquinho, Eu terceiro prefiro bloco. falar, mas se quiser, Não, eu terceiro trouxe bloco o vai violão, ter ele uma tá ali. música, aliás, uma música inédita aqui, eu ouvi o Thiago, eu implorei para uma outra, aí ele falou, não, sem
sem um arranjo aí especial com essa música ainda não, né? dá. Acho que você tem não tinha umas que não dá. terminado Tem músicas que é bom ainda. tocar com mais gente, tem outras que daí é mais fácil tocar E aí só ele com tocou violão. uma outra que eu falei assim, então essa. Ele, Essa não, é tá bonita. bom, essa eu consigo tocar. Então ele vai tocar daqui a pouquinho aqui pra gente, Vai tá? to- Não batam na gente, calma aí. Com certeza. Bia, então rapidinho, antes da música, antes do intervalo, que daqui a pouquinho a gente vai chamar intervalo, rapidinho, não precisa se delongar em cima disso, mas só para ver se eu captei a mensagem aí, como Certo. diria, né? Mas quando você falou de Caim, né, que Deus olhou para a oferta de Caim, o coração de Isso. Caim no caso, e olhou para Abel, a oferta de Abel. E eu sempre, desde criança, também aprendi a questão da desobediência, né? Certo. Caim, ele traz uma oferta rebelde, uma oferta do coração dele, e entra nessa questão. Você ia fazer alguma pergunta? Sim, Diego? só acrescentando. Se, dependendo de como fosse o coração de Caim naquele momento, se ele tivesse realmente com uma oferta sincera e Deus entendesse que aquela oferta era aceitável, ele teria aceitado? Eu acho que essa é a história da Bíblia. A história da Bíblia é que a gente está constantemente oferecendo coisas abomináveis para Deus na nossa ignorância e sinceridade e ele se acomoda a essa realidade. Um dos meus exemplos favoritos nesse contexto é quando tem aquela história de Naamã, que ele mergulha 7 Isso, vezes no rio. Você sim. lembra daquela história? Aí ele chega para o profeta depois do milagre no Rio Jordão e fala: eu posso levar um pouquinho dessa terra aqui de volta para minha terra? Porque na cultura da época do território dele, obviamente, era para adorar os deuses dentro de um território sagrado, com terra de locais sagrados. Obviamente, para a gente, teologicamente, a gente ia falar: o que é isso, rapaz? Agora você que tem um conhecimento do Deus verdadeiro, não oferece. Mas você vê o profeta não falando nada. Você não pode levar, fica tranquilo. Porque o ponto é, a gente sempre quer trazer as pessoas para o nosso nível de santidade e conhecimento, sem respeitar os estágios onde cada um está. Então, obviamente, eu acredito que a história teria sido diferente se o coração de Caim fosse diferente. E Deus, nos profetas, quando você abre Isaías, o Isaías começa de que maneira? Vocês estão me oferecendo um monte de sacrifícios corretos, certo? Nota 10 para o sacrifício. Só que eu não aguento mais. Porque o seu coração, sua boca, está tudo longe de mim, está distante. Então, para Deus sempre, obediência é melhor que sacrifício. Porque no final, obediência, essa misericórdia de se voltar para as outras pessoas, é o melhor sacrifício. Isso é profundo, isso realmente... Aliás, precisa obedecer primeiro para depois entender, né? E geralmente Com a gente quer entender para depois obedecer. né? Na Bíblia vai tudo meio que num pacote. Por isso que a gente está falando no começo. O entendimento do texto não acontece quando você fala, sim, claro que... Para você mesmo estar assistindo agora, sim, agora entendi. Não, sempre no final da aula eu pergunto, vocês entenderam? Né? Acabou todas 2 horas de aula, vocês entenderam? Ele, sim. Não, vocês entenderam? Sim. Vocês entenderam? Aí todo mundo começa a falar não. Eu falo, muito bem, porque você só vai entender quando você viver. E você teve 5 segundos para viver o que a gente acabou de dizer? Não, você não teve. Então, o conhecimento, de fato, no final está na vida, está na apropriação dessa realidade. Essa na forma de experiência, vida. é a experiência que conta e não o É conhecimento. o processo todo, né? Só que não pode ser o conhecimento sem a parte final e mais significativa do processo, que é a existência. Você conferiu aí a nossa segunda parte da conversa com o Thiago Arraes, foi super legal, a gente aprendeu várias coisas, teve vários insights, vários toques na cuca aí sobre o nosso dia de celebração. Existe um dia de celebração, um dia especial dado por Deus pra gente, um presente de Deus pra gente, e a gente está conferindo aí de novo essa conversa com o Thiago Arraes, tá bom? A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. De volta aqui com Conexão Jovem de Férias, né, Chapolin? Mas que lugar legal. Aliás, Chapolin tá dando um bom guia turístico, hein? Que isso? Acho que vou mudar de profissão, Bia. Não, a gente precisa de você no Conexão, Chapo. Mas você tô quase pode... caindo aqui, Não, tem que tem umas segurar. pedras aqui e tal. Vamos parar por aqui mesmo. Mas tá legal, bacana. Muito Eu bom. acho que você conhece lugares legais. Indicou aqui pro Conexão, Conexão veio. A gente tá nas ruínas... Ruínas de Lagoinha, aqui no município de Ubatuba, um lugar fantástico. Você pode aproveitar tá em janeiro aí e venha conhecer, venha aproveitar e descansar também um Claro, pouquinho, né, Bia? dá esse relax, né? Tem que ter. Bacana. Bom, nesse começo de terceiro bloco, Chapolin, tem gente que gosta mais dessa vida aqui no meio da mata e tal, mas tem muita gente que gosta da cidade, né? É cidade. Tem gente que quer comprar o AP. Exato. A gente tá aqui num lugar que já tá meio em ruínas, mas tem É. gente que quer uma casinha nova, um pezinho não é tão grande quanto isso aqui, mas quer um lugarzinho pra morar, pra chamar de seu. É verdade. E você, quer o seu AP novo? O nosso amigo Conrado Navarro te traz dicas.
Fala galera do Conexão, tudo jóia? Hoje o assunto são os imóveis. Recebi uma pergunta muito interessante que tenho certeza já passou pela sua cabeça. Sou jovem, quero comprar o meu AP, o que eu tenho que fazer? E aí eu vou falar 3 coisas importantes que você deve levar em consideração antes de tomar essa decisão. A primeira delas na minha função é calma, porque você tem que tomar essa decisão com cuidado. Será que é a hora e o momento de você comprar um AP? Se você é jovem, muito novo, talvez não seja. E eu defendo isso com uma certa veemência porque a gente tem etapas na vida que a gente não pode queimar. E uma delas é essa juventude, em que você tem que fazer muitas outras coisas especiais para garantir experiências de vida, amadurecimento, maturidade. E muitas vezes comprar um imóvel pode fazer você pular algumas etapas nesse processo. Então, olha com carinho, pense com clareza sobre o que você realmente precisa em termos de imóvel. Pense numa outra coisa interessante. Se você está morando com seus pais ainda, como acontece com a maioria dos jovens, está estudando ou recém-formado, mas ainda tem essa possibilidade, aproveita para poupar e investir o seu dinheiro. Usa o tempo que você tem para você criar uma reserva maior. E aí, ali na frente, você vai poder escolher com mais facilidade e comprar com mais inteligência o imóvel. O segundo passo, se você se decidiu pela compra do imóvel, é saber qual imóvel você vai comprar. Tem muitos tipos de imóveis que você pode comprar e com valores diferentes dependendo da localização. Então, se você tem clareza que você quer comprar um apartamento e você vai procurar esse apartamento, você tem que tomar cuidado com essa decisão para encontrar aquele que seja apropriado para o seu perfil. É solteiro? Não tem necessidade de, por exemplo, morar ali naquele momento, quer fazer um investimento, então você tem que preferir um imóvel pequeno, numa região interessante que você possa alugar e gerar renda. Quer dizer, você tem família, já começou o seu casamento, é jovem e quer passar para um lugar, sair da casa dos pais que emprestaram um quarto para você, então você vai comprar uma casa, mas uma casa pequena, ou um apartamento pequeno, porque você está começando a sua vida. Não precisa ser necessariamente na região mais nobre. Então, essas reflexões são subjetivas e pessoais, mas é importante na hora de você pesquisar. E você tem que pesquisar muito bem, porque hoje a variedade é muito grande e os preços também. Então tome cuidado com isso. Por fim, o terceiro passo importante é olhar com atenção para o tamanho da parcela na hora que você for comprar o seu imóvel. Hoje é muito difícil ter dinheiro, a gente que é jovem, para comprar à vista, porque a gente sabe que os imóveis subiram de preço bastante nos últimos anos, depois de muito tempo sem variação, agora os imóveis estão muito mais caros do que no passado, então é difícil comprar à vista um imóvel hoje em dia, principalmente para os jovens. Então se você vai financiar, toma um cuidado importante. A parcela não pode sufocar a sua qualidade de vida. Você não pode pagar uma parcela enorme para ter um apartamento ou uma casa e não ter dinheiro para curtir a família, para curtir os amigos. Então, se você é jovem solteiro, por exemplo, você vai comprar um imóvel e vai comprometer grande parte da sua renda, do seu salário com aquele imóvel. E aí você vai ter que diminuir drasticamente a sua vida com os seus amigos, a sua vida social, porque você está comprando um imóvel. Você pode pensar, poxa, mas faz sentido, porque eu estou construindo patrimônio. E aí eu digo para você, não faz sentido, porque você pode acumular o dinheiro que você usará para comprar um imóvel na hora certa e curtir também essa fase da sua vida que é muito importante. Não atropele as coisas. Se você é um casal recém-casado, mesma coisa. Você vai querer morar num teto para chamar de seu, mas ele pode ser alugado. E aí, o valor, a diferença entre o aluguel que você vai pagar para aquela parcela enorme que você tinha em mente, você investe. E aí, daqui a pouco, você vai ter dinheiro para comprar o imóvel que você quiser, pagando uma parcela muito menor e menos juros também. Então, acesse www.dinheirama.com para ter mais conteúdo sobre imóveis e outras coisas e também para falar comigo, mandar sua dúvida, sua sugestão. A gente se vê no próximo programa aqui no Conexão. Tchau, tchau. Valeu, Conrado. Olha só, boas dicas, hein? Se você anotou direitinho aí, daqui a pouquinho você pode comprar o seu AP também. E eu estou aproveitando aqui para explorar um pouquinho mais a região, aqui as ruínas da Lagoinha. Enquanto isso, a gente vai rodar a terceira parte do programa especial que a gente gravou com o Thiago, falando a respeito do sábado. Roda o VT. Aliás, só pra galera saber, CD Spoiler novo aí, vindo, EP, CD, vocês vão começar a gravar de novo. Nós vamos começar uma turnê logo logo, né? Que não sei quando que esse programa vai aparecer. Então talvez já aconteceu. E foi muito bom. Que bom que aconteceu. Se a gente estiver vivo, que legal. Se a gente estiver morto, poxa, esse programa vai ficar extremamente especial. Vai ficar bem Vai ser muito especial. bom, né? Mãe, poxa, a gente ama vocês, pai, meus filhos, minha esposa. Foi bom, valeu. Tá tudo tranquilo, vai ficar tudo bem. A gente Trágico, espera, acabei de deixar né? esse programa trágico. Né? Mas o CD a gente tem o Mais, né? A gente gravou a Introdução muito tempo atrás, a gente gravou o Mais, daí o Paisagens Conhecidas, as Paisagens Conhecidas. Em janeiro a gente vai gravar mais um chamado Como Então Viveremos. Essa é a última música que eu acabei de cantar, é a última música do EP.
para completar a trilogia que começou com o barquinho indo para o mar, daí o barco pegando fogo nas paisagens conhecidas. E agora a grande pergunta é como é que a gente vive no deserto, como é que a gente vive nessa realidade da vida. Tanto aqui no Brasil, agora que eu voltei para o Brasil, a música Fogo era uma analogia a isso, e na vida como um todo, né? A pergunta é feita para todos, como então viveremos, mas a resposta é sempre individual, né? Do risco que a gente tem que tomar. E eu quero só frisar uma frase da música que no finalzinho você cantou da letra, né? Que é fantástica para mim, eu acho que vale a pena fazer uma música sobre isso, inclusive. Não escolher é escolha. Perfeito. A passividade, né? Passividade também é uma forma de vida, né? Exatamente. Gente, seguinte, eu posso guardar o sábado e... Agora voltamos para o assunto, né? Eu sou assim, direto, agora vamos... pabuf. Você ser, agora caímos de volta. Você ser educada, objetiva e honesta, né? Certo. Posso guardar o sábado, Tiagos? Posso guardar o sábado e não ser discípulo ou um seguidor de Cristo? Ou vice-versa? Posso ser discípulo e não guardar o sábado? Como é isso? Guardar já é uma palavra engraçada, né? Quando a gente fala assim, que dia você guarda, né? Guarda, né? Guardar. Tá vendo? Guardar aqui dentro do bolso ou guardar de um guarda. A gente citou a galerinha lá da matéria, estamos tudo junto nesse barco de guardar. Mas eu falo isso também, né? Eu sou o dia de guarda, né? Mas isso torna tudo estranho para quem está ouvindo, pelo menos que não está dentro dessa comunidade. Exatamente. Né? Que dia você guarda? Guarda. Eu estou vivendo todos os dias, eu não guardo nada. Mas o sábado, como a gente viu até agora na Bíblia, é apresentado como esse dia da existência. Para o ser humano, para que ele esteja em contato com Deus e com as coisas de Deus, com outros seres humanos que fazem parte das coisas de Deus, com a natureza, com a vida, com a alegria, que tudo isso são dádivas divinas, né? Eu me lembrei de outra história engraçada agora, que talvez não é o programa. Talvez o exemplo que eu ia dar agora é do Sem Tabus, né? Que eu ia falar sobre sexo no sábado. Tinha um professor meu lá no estado, e eu vou falar agora mesmo assim, porque agora já era, né? Mas falaram, tem um pessoal, né, quando a gente era mais novo, falava, não, no sábado nem sexo você pode, né, os casais podem fazer, porque é um dia sagrado e santo, né? De novo, né? O espiritual de um lado, o físico do outro. Aí alguém lá da América do Sul fez uma pergunta para o professor meu nos Estados Unidos, quando eu estava lá, né? Se é lícito, a gente sempre está preocupado com o que é lícito, é lícito fazer amor, né, com a sua esposa no sábado. Aí o professor, eu lembro claramente, né, como se fosse hoje, ele falou, não é lícito. É obrigatório. Porque a gente dicotomiza as coisas, é o dia da vida, da existência. Então a gente está entendendo o sábado nessa perspectiva, da necessidade existencial. Antes de cristã, religiosa, o sábado é apresentado para o ser humano como uma dádiva de graça para a existência como um todo. Então essa questão toda ela se desenvolve dessa maneira. E quando a gente entra nessa questão do discipulado, né, o dia de guarda, aí fica tudo bem, bem estranho. Mas respondendo a pergunta de alguma maneira, ou não respondendo, mas levantando mais questões talvez, né? Talvez seja o mais importante. Exatamente. É de que, baseado nos exemplos que eu mencionei, da questão de Deus ver o coração, né? De muitas vezes você está guardando o sábado, Israel guardava o sábado, fazia tudo direitinho, de acordo com a lei, o coração deles estava distante de Deus, então eles não eram, de alguma maneira, aprovados por Deus, né? Quando Jesus aparece na jogada nos evangelhos e tudo mais, esse é um dos principais problemas, né? Do pessoal achar que está tudo certo por eles observarem corretamente, e ele está sempre olhando para o coração, né? Será que... Me fala, né? Para o jovem rico, né? Eu guardo todo. Como é que eu faço para herdar, né? Para ir para o céu, né? Para conquistar a eternidade. Jesus fala assim, o que você acha, né? Guarda os mandamentos, né? Ame a Deus, assim, todas as coisas próximas. Aí ele fala, essas coisas eu faço, né? tudo, tá tranquilo. Aí Deus fala, ok. Jesus fala, ok. Então, você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo continua... Legal. Então, dá tudo que você tem pro... Vamos ver se a sua forma de vida está... E ele não conseguia fazer isso. Porque a gente está acostumado com essa ideia. Então, eu acredito que com relação a discipulado e o que é aceitável perante Deus, eu não estou no lugar de falar assim, Deus aceita isso e Deus não aceita isso. Mas olhando a história da Bíblia, a gente vê que sim, é possível você observar o sábado nessa forma existencial e espiritual, que vem tudo como um pacote, né? E ser um discípulo de Cristo, acredito que faz sentido isso, porque discipulado é uma palavra grande, né? E a gente tem várias opiniões também sobre o que é discipulado e a gente esquece que Jesus falou que é discipulado, né? Discipulado, João 8, começa com permanecer nas palavras. Se vocês... Para aqueles que haviam crido em Jesus, ele diz, se vocês permanecerem nas minhas palavras, né? Internalizando essa realidade, então vocês vão ser meus discípulos, entendendo e vivendo essa realidade. Então, acredito que a herança do sábado como uma dádiva da existência faz parte de observar a Bíblia e falar, não, de fato isso faz sentido. Então, o discipulado acho que está atrelado a essa realidade de alguma maneira. Mas é possível ser discípulo sem, no caso, o sábado? E com certeza, a história da Bíblia mostra isso, que é possível você estar observando todo sábado e não ser estar com o coração distante.
Eu acho que Deus ele tem o seu próprio jeito de olhar e a bênção da Bíblia é essa. Quem vai julgar e salvar no final é Ele, não é a gente, né, que observa só o externo. Ele está de olho no coração, nas intenções. Então a questão do discipulado na Bíblia é se permanecer nas palavras, internalizar isso, e o discipulado aparece dessa maneira. E depois a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Normalmente é estranho, né? Você pensa que a verdade vem na Bíblia, quando você ouve alguma coisa, mas a verdade na Bíblia é quando eu permaneço nas palavras, eu ouço, eu creio, eu internalizo, me torno um discípulo, aí aparece o mistério da verdade, né? A verdade não é um objeto que eu pego na minha mão aqui, está aqui a verdade, agora eu passo para você, e agora... A verdade não é um conhecimento, né? A verdade é uma situação, uma forma de viver que aparece na união daquilo que eu ouvi e pratiquei. E aí a gente vê Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que não são três coisas distintas. A verdade é esse trajeto de internalização, de ouvir, de permanecer e de viver. É lindo como a Bíblia apresenta isso, né? Então a gente não pode falar, não, quem não guarda o sábado não pode ser um discípulo. Só aqueles que guardam o sábado ou que observam o sábado podem ser discípulos. A Bíblia não fala assim. E também a Bíblia fala que o sábado não está distinto dessa vida de discipulado. Tem muita gente que fala, né, não, o sábado hoje a gente guarda no Espírito, né, a lei e tal é no Espírito. Mas a lei daí tem não matarás e tal, como é que a gente vai guardar esse no Espírito? Então existe uma sequência, existe uma lógica de você assumir essa forma de vida da existência do Espírito, de ouvir as palavras de Jesus, de seguir e de fazer essas coisas, isso é muito bonito. Muito bem. Bom, o papo está muito legal, a gente está quase terminando esse bloco. Infelizmente, eu acho que pelo menos mais um programa, né, valeria para a gente poder discutir esse assunto. Toda aí, é um muito mês bacana, inteiro. Tem muita coisa legal para falar sobre eu vou largar meu trabalho e vou ficar aqui com vocês, que é bem mais legal trabalhar aqui. Né? Muito não tem mais ninguém legal. olhando para você falando assim, ó. Aqui Vida você não de está vendo professor. quem está assistindo. O cara né? que mais ama a categoria, né, profissional, que mais ama nesse mundo é a de professor. Eu entendo isso. Né? Clóvis de Barros Filho já falava isso, fala isso, né, com paixão, isso é muito bacana. Inclusive tem um autor que eu gosto bastante também, um historiador brasileiro, e ele fala que está faltando o cristianismo para os cristãos. Mas daí, pensando e refletindo sobre essa por essa frase que ele disse num determinado livro, eu fiquei refletindo e falei assim, conversando até com o pastor, ele falou, está faltando, na verdade, Cristo para os discípulos e não cristianismo para os cristãos. Que coisa. Né? Então, a gente indo um pouquinho além, eu acho que está faltando Cristo mesmo, reflexão na figura de Cristo e tendo relacionamento com o Cristo, com essa pessoa que nos traz a verdade, que nos informa as coisas, coisas para a vida, né? Enfim, transforma a nossa vida. A gente muda, sim, hábitos, comportamentos, mas quem transforma de fato a nossa essência, a carne, é o Espírito Santo, é o próprio Cristo. Tá aí o nosso bate-papo com o Tiago Arraes. Para você rever essa entrevista, essa nossa conversa, você pode entrar lá no nosso blog, tá bom? novotempo.com/Conexão Jovem. Seguinte, agora vem ele, Marcelo Rezende. Fala aí, pastor. Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui ligadinho com a gente no Conexão Jovem. E eu fico feliz aqui mais uma vez de receber todos vocês aqui em casa, na minha casa em São Carlos, para esse nosso bate-papo aqui sobre o tema do nosso programa. Hoje a gente falou aqui sobre um assunto que, para você que assiste o Novo Tempo e sabe que esse canal é o canal que apresenta a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode parecer algo mais do que óbvio, falar a respeito do sábado. Esse assunto, por mais que seja óbvio, também é polêmico por causa de muitas razões e quando ele é visto sob muitos aspectos. Muitos veem no sábado um resquício de um legalismo, de uma tentativa humana de obter favor divino ou um costume judaico que permanece em algumas religiões cristãs como uma mera aberração saudosa aí do passado do Antigo Testamento. Mas isso não é verdade. Quando a gente lê o Novo Testamento, é claro que eu não vou falar a respeito disso agora, a gente percebe que o sábado não só estava presente na vida do dia a dia dos cristãos do primeiro século, como o significado dele é totalmente atual para o homem moderno. O mandamento do sábado, ele nos lembra muitas coisas importantes e, principalmente, ele nos sensibiliza o coração para algumas realidades que são fundamentais para quem quer viver hoje uma vida com qualidade, uma vida feliz. Em primeiro lugar, ele desmonta do nosso coração essa nossa arrogância autossuficiente de achar que tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu consigo conquistar, tudo aquilo que eu posso um dia alcançar na minha vida depende do meu próprio esforço. Ele é um convite ao descanso das minhas obras, para o que Deus fez.
Primeiro, eu parto da ideia de que Deus realizou algo e eu descanso porque Ele também descansou. O reconhecimento, acima de tudo, é da antecedência da ação divina e a minha como consequência da ação dele. Então, ele não é para mim uma lembrança das obras humanas e não pode nunca ser confundido dessa forma. Pelo contrário, ele é uma lembrança da graça divina. E no mundo onde hoje nós somos estimulados a produzir, a fazer, a alcançar, a conquistar, a mostrar resultados, ele lembra você que você não é uma máquina. Você não é um objeto de mera produção, você não existe aqui só para poder alcançar resultados. Você é um ser humano. E não apenas você, mas ele também integra toda a natureza e ele gera em nós uma consciência de igualdade entre os homens, porque todos os homens são convidados a descansar. Ele liga os homens com os próprios homens, porque eu descanso e todos descansam, o estrangeiro, todo mundo junto, e nos liga com Deus, colocando Deus como Pai de toda a humanidade. É por isso que em Hebreus, no capítulo 4, e no verso 11, quando fala do sábado, diz assim: esforcemo-nos por entrar neste descanso, porque não é natural para nós termos uma consciência tão ampla a respeito do valor do próximo, do valor, do meu próprio valor e do valor que nós temos aos olhos de Deus. Pense nisso, tá bom? Um abraço para todos. Valeu, pastor Marcelo, sempre bacana aí durante esse ano de 2016, participou muito com a gente e são vídeos especiais e a gente espera ter você de novo com a gente em 2017. Com certeza. E o Conexão Jovem de Férias termina por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa, no próximo episódio aqui dessas edições especiais aqui do Conexão. Beleza? A gente se vê por lá, Chapolin? Tem mais, né? Sim, eu acho que sim. Então tá bom, valeu. Um abraço.